같이 기도하시겠습니다. Vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 저희를 구원하여 주시고 지금도 함께 해주셔서 감사합니다. Senhor Deus, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo e também estar junto conosco agora. 그 구원의 은혜 저희가 잊지 않고 살게 해주시옵소서. Essa graça da salvação, Senhor Deus, faça com que nós possamos viver sem esquecê-la. 하나님의 그 사랑과 은혜를 그 구원을 많은 사람들에게 전하며 살게 해주시옵소서. Senhor Deus, permita para que essa grande graça, esse amor do Senhor Deus, nós possamos viver pregando para muitas pessoas. 오늘도 저희에게 필요한 말씀을 내려주시옵소서. Que o Senhor nos permita a palavra necessária hoje também. 우리 모두의 사정을 아시는 하나님께서 저희에게 필요한 말씀을 가르쳐 주시고 또 위로해 주시고 교훈해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa nos ensinar, que o Senhor Deus possa nos consolar através da palavra que o Senhor pretende nos permitir. 오늘 여러 가지 형편 때문에 함께하지 못하는 형제 자매들 어디에 있든지 주님 기억해 주시옵소서. Muitos irmãos e irmãs que, através da sua situação, onde seja que eles estejam, não importa, mas que o Senhor Deus possa estar junto. 또 우리 중에 건강에 좋지 않은 분들 계십니다. 하나님께서 치료해 주시옵소서. Dentre nós também existem pessoas que têm a saúde debilitada, que o Senhor Deus possa realmente curá-los. 우리의 모든 건강을 하나님의 영광을 위해서 사용하게 해 주시옵소서. Que toda a nossa saúde nós possamos utilizar para a glória do Senhor Deus. 오늘 이 모임이 오직 하나님께 기쁨과 영광이 되기를 원합니다. Que esta reunião possa se tornar uma reunião para dar somente alegrias e glórias ao Senhor Deus Pai. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 우리 요한복음 5장을 같이 보겠습니다. Então vamos procurar a palavra de João capítulo 5. 우리 요한복음을 계속 배우고 있습니다. Nós estamos aprendendo continuamente a palavra, o Evangelho de João. 제가 계속 말씀드리지만 모든 성경은 예수님을 증거하고 있습니다. Então eu já tenho dito diversas vezes para vocês, mas a Bíblia testifica continuamente sobre o Senhor Jesus. 구약 성경은 앞으로 오실 예수님을 예언하죠. Então, o Antigo Testamento, eles estão profetizando sobre Cristo que há de vir. 그래서 300군데 이상에서 예수님에 대해서 구약 성경에서 예언하고 있어요. Então, no Antigo Testamento, em por volta de 300 lugares diferentes da Bíblia, profetizam sobre o Senhor Jesus. 신약 성경은 이루어진 구약 성경이 어떻게 이루어졌는지 우리에게 그 약속이 이루어진 것에 대해서 말씀하고 있습니다. E o Novo Testamento, ele está nos contando sobre como essas promessas, essas profecias do Antigo Testamento foram cumpridas. 그래서 신약 성경은 예수님이 이루신 그 복음을 우리에게 정확하게 알려주고 있습니다. É por isso que o Novo Testamento está nos ensinando de forma clara e correta sobre o que o Senhor Jesus efetuou. 그 중에서도 이 요한복음은 예수님에 대해서 가장 자세하고 또 아주 깊이 있게 가르쳐 주고 있습니다. E dentre eles, o Evangelho de João, ele é o que está explicando de forma bem profunda, de uma forma detalhada sobre o Senhor Jesus. 그래서 우리가 요한복음을 계속 공부하면서 예수님에 대해서 더 알게 되고 예수님을 또 더 사랑하게 되었으면 좋겠습니다. Então eu gostaria que ao estudarmos o Evangelho de João, nós possamos conhecer mais o Senhor Jesus, que possamos amá-lo mais. 자, 17절 요한복음 5장 17절 18절을 같이 읽겠습니다. Então vamos ler todos juntos João capítulo 5, versículo 17 e 18. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. 예수님이 안식일에 우리 지난 시간에 배웠습니다. 안식일에
병자를 고치셨습니다. Então, na semana passada nós aprendemos sobre o sábado e o Senhor Jesus ele curou um enfermo no sábado. 유대인들은 안식일에 예수님이 일했다고 예수님을 죽이려고 그랬어요. Os judeus tentavam matar o Senhor Jesus dizendo que ele trabalhou no sábado. 그런데 예수님은 아버지가 일하시기 때문에 나도 일한다라고 말씀하시죠. Então ele disse: realmente, como meu pai trabalha, eu também trabalho. 그러니까 예수님이 하시는 그 일이 하나님의 뜻대로 하시는 일이라는 겁니다. Então o trabalho que o Senhor Jesus está fazendo é por causa da vontade de Deus. 그러니까 유대인들이 이번에는 막 더 죽이려고 그러는 거예요. É por isso que os judeus querem matá-lo mais ainda. 야, 안식일을 어길 뿐만 아니라 하나님을 자기 친아버지라고 말하는 거예요. Não somente realmente negou o sábado, mas também ele considera Deus o seu próprio pai. 유대인들이 예수님을 진짜 죽이려고 그랬습니다. Então os judeus queriam matar o Senhor Jesus. 자기가 하나님의 아들이라고 한다. Então, porque ele afirmava dizendo: eu sou filho de Deus. 그런데 성경은 여러 곳에서 예수님이 하나님의 친아들이고 독생자라고 말씀하시죠. Mas na Bíblia está dizendo em diversos lugares falando quem é o Senhor Jesus, que ele é o verdadeiro filho do Senhor Deus, unigênito. 자, 요한복음 1장 14절입니다. Vamos procurar João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1 versículo 14. 14절에도 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이라 그랬습니다. Então, se olharmos aqui, ele fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. 하나님의 말씀이 우리와 같은 육신으로 이 세상에 오신 그분이 바로 예수님이에요. Então quer dizer que a palavra do Senhor Deus, ele ter se feito carne, ter vindo a este mundo, é o Senhor Jesus. 그러니까 예수님은 하나님의 말씀이기 때문에 하나님의 일을 하시는 게 당연합니다. Então, já que o Senhor Jesus, ele é filho do Senhor Deus, é a palavra de Deus, é normal, é natural que ele faça o trabalho do Senhor Deus. 그리고 그 예수님은 아버지의 독생자다 그랬습니다. E o Senhor Jesus, ele disse que ele é o unigênito do Pai. 성경에서는 분명히 예수님이 하나님의 독생자라고 Então 말씀하십니다. na Bíblia está dizendo de forma exata que Jesus é o unigênito de 또 Deus. 18절도 같이 읽겠습니다. O versículo 18, vamos ler todos juntos. 1, 2. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. 아무도 하나님을 본 사람이 없지만 독생하신 하나님, 이 독생하신 하나님이 바로 예수님이잖아요. Não tem ninguém que tenha visto a Deus, mas este Filho do Senhor Deus, este unigênito nós temos visto. 예수님은 하나님의 독생자이면서 하나님 그 자신이셔요. O Senhor Jesus, ele é o unigênito de Deus e ele também é Deus em si. 근데 유대인들은 그걸 받아들이지 않았습니다. Então, mas os judeus não recebiam isso. 지금도 예수님을 하나님의 아들이 아니라고 하는 사람들이 있어요. Então tem muitas pessoas que até hoje dizem que o Senhor Jesus não é filho de Deus. 그 유대인들과 똑같은 잘못을 범하고 있는 겁니다. Eles estão cometendo o mesmo erro dos judeus. 예수님이 하나님이 보낸 선지자 중에 한 명이지 하나님이 아니다라고 하는 거예요. Então muitos dizem: ah, Jesus é somente um profeta enviado por Deus, não é o Cristo. 예수님은 사람에 불과하지 하나님의 아들이 아니라고 하는 거예요. Ah, Jesus ele só passa de um homem, ele não é filho de Deus. 그렇게 말하는 사람들이 지금도 있죠? Até hoje tem pessoas que falam isso. 그렇게 말하는 종교 단체가 있습니다. Então existem religiões, seitas que falam dessa maneira. 그런 교파가 있어요. Então existem realmente doutrinações assim. 그건 정말 잘못된 겁니다. Então, mas isso é totalmente errado. 예수님이 하나님의 아들이 아니면 우리를 구원하실 수가 없어요. Se o Senhor Jesus não é filho de Deus, ele não tem como nos salvar. 사람은 죄인인 사람은 결코 우리를 구원할 수가 없습니다. O homem que é pecador não tem como salvar a si mesmo. 죄 없는 하나님만이 우리를 구원하실 수 있어요. Somente o Filho do Senhor Deus, que não tem pecado, que pode nos salvar. 그래서 하나님이신 그분이 우리와 똑같은 죄인의 몸을 가지고 이 세상에 오신 겁니다. É por isso que o Senhor, que é Deus, ele se fez carne e veio a este mundo. 그래서 빌립보서 2장에 보면 예수님은 하나님 그 자체이시라 그랬어요. É por isso que em Filipenses capítulo 2 o Senhor disse que ele é Deus verdadeiramente. 우리 또 히브리서 1장을 Vamos 보겠습니다. para Hebreus capítulo 1.
히브리서 1장 3절을 한번 읽어주세요. Hebreus capítulo 1, versículo 3, eu irei ler. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. 거기 3절에 보면 이는 하나님의 영광의 광채시다 그랬는데 이분이 바로 예수님을 말씀하시는 Ele 겁니다. fala, o qual, sendo o resplendor da sua glória, fala sobre o Senhor Jesus. 그래서 2절에 보면 아들을 만유의 후사로 세우시고 저로 말미암아 모든 세계를 지으셨다 그랬어요. E também se olharmos no versículo 2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 예수님이 바로 창조자라는 겁니다. Quer dizer que Jesus é o Criador. 예수님은 바로 우주 만물을 창조하신 하나님이십니다. Então o Senhor Jesus, Ele é o Criador que criou todas as coisas, todo o universo. 그리고 3절에 보면 우리 죄를 깨끗하게 하는 일을 하셨다 그랬어요. E também se olharmos no versículo 3, Ele fez o trabalho da purificação de nossos pecados. 그래서 5절에 보면 네가 내 아들이라 그랬습니다. E também se olharmos no versículo 5, fala, Tu és meu filho. 나는 그에게 아버지가 되고 그는 내게 아들이 되리라 그랬어요. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. 하나님이 아버지가 되시고 예수님은 아들이신 거예요. Então o Senhor Deus é o pai e o Senhor Jesus é o filho. 성경 너무나 여러 곳에서 예수님을 하나님의 아들이라고 독생자라고 Em 말씀하시죠. diversos lugares da Bíblia já relata dizendo que o Senhor Deus é o pai e o Senhor Jesus é o filho. 예수님은 하나님이셔요. Então o Senhor Jesus, Ele é Deus. 그것을 부인하는 것은 예수님이 하나님이 아니라고 하는 것은 가장 큰 죄가 되는 거예요. Você negar o Senhor Jesus, negar que Jesus é Deus, esse é o maior pecado. 예수님을 하나님이라고 인정하지 않으면 결코 구원받을 수 없습니다. Se você não admite que Jesus, Ele é Deus, você não pode receber a salvação. 왜냐하면 하나님이신 그분이 우리를 위해서 죽어주셨기 때문에 그것이 복음이기 때문에 예수님을 하나님으로 인정하지 않으면 구원이 될 수 없어요. Porque o próprio Senhor, que é Deus, que morreu por nós por causa de nossos pecados, se nós não admitimos esse Senhor, não temos como receber essa salvação plena. 그러니까 누가 예수님은 하나님의 아들이 아니라고 말한다면요, 그건 정말 잘못된 거예요. Então, se existem pessoas que dizem que o Senhor Jesus não é filho de Deus, isso está muito errado. 자, 그리고 6절에 Versículo 또 예수님을 맏아들이다 그랬습니다. Ele fala, 맏아들, 가장 큰 아들 이런 말씀. eles falam, o mundo primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adoram. 하나님의 예수님은 하나님의 가장 큰 아들이에요. Então aqui está dizendo que o Senhor Jesus, ele é o filho mais velho do Senhor Deus. 그럼 작은 아들들도 있겠죠? Quer dizer que existem filhos que vieram depois. 누굴까요? Então, quem são estes? 우리입니다. 바로 Então, 구원받은 성도들. somos nós os santos que recebemos a salvação. 그래서 우리도 예수님의 아버지신 하나님이 바로 나의 아버지가 되는 거예요. É por isso que o Senhor Deus, que é pai de Jesus, ele também é o nosso pai. 그래서 2장 봅시다. 2장 E também vem no capítulo 2, 11절 versículo 11. 누가 한번 읽어주세요. Alguém poderia ler? Hebreus capítulo 2, versículo 11. Hebreus capítulo 2 versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. 자, 여기 예수님과 우리는 이제 형제가 된 거예요. 형제. Então, nós e o Senhor Jesus nos tornamos irmãos. 예수님은 우리의 큰 형님이에요. O Senhor Jesus, ele é o nosso irmão mais velho. 이게 엄청난 일이죠. Então, isso é algo surpreendente. 왜냐하면 예수님은 하나님의 큰 아들. Então, o Senhor Jesus, ele é o filho primogênito de Deus. 구원받은 성도는 예수님의 E 동생들입니다. os santos que receberam a salvação são irmãos de Jesus. 그래서 거룩하게 하시는 자와 거룩하게 입은 자들 그랬는데 거룩하게 하시는 자는 예수님이죠. Então, aqui aparece o que santifica e os que são santificados. O que santifica é Jesus. 거룩함을 입은 자는 바로 우리들입니다. E os que são santificados somos nós. 다 하나님으로부터 났다 그랬어요. Quer dizer que todos eles vieram de um único Deus. 그래서 우리는 예수님의 형제가 아니에요. É por isso que nós somos irmãos com Jesus. 이게 바로 교회입니다. Isso é a igreja. 교회는 구원받은 형제들이에요. Então a igreja é
uma comunhão onde os irmãos do Senhor Jesus se reúnem. 그래서 12절에 보면 내가 주의 이름을 내 형제들에게 선포하고 내가 주를 교회 중에서 찬송한다 그랬습니다. Então, se olharmos o versículo 12, está escrito, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. 구원받은 형제들, 이게 바로 교회라는 거예요. Então, os irmãos que foram salvos, isto é a igreja. 이 교회는 하나님의 자녀들입니다. Esta igreja são os filhos de Deus. 교회는 하나님의 식구예요, 식구. Então, a igreja é a família de Deus. 이게 진정한 가족입니다. Isso é a verdadeira família. 그래서 예수님이 십자가에 못 박히실 때 그 십자가에 못 박힌 예수님을 마리아가 쳐다봤어요. É por isso que quando o Senhor Jesus ele foi crucificado na cruz, Maria olhou para o Senhor Jesus. 그리고 마리아 옆에는 예수님의 제자 요한이 있었어요. E ao lado de Maria estava João, o discípulo do Senhor. 예수님이 마리아에게 그때 뭐라 그랬습니까? O que o Senhor Jesus disse a Maria? 뭐라 그랬어요? 이제 참 찾아보게 요한복음을 찾아보겠습니다. Vamos procurar João, capítulo 요한복음 19. 19장 26절. Versículo 26. 요한복음 19장 26절. João capítulo 19, versículo 26. 25절 26절 읽어주세요. Versículo 25 e 26 eu irei ler. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. 그 십자가에 못 박힌 예수님 밑에는 예수님을 사랑하는 사람들이 있었습니다. Abaixo da cruz do Senhor Jesus, onde ele foi crucificado, estavam os amados do Senhor. 예수님의 친어머니 마리아를 불렀어요. Então o Senhor, ele chamou a sua mãe, Maria. 어머니라고 불렀습니까? Será que ele chamou de mãe? 아니요. Não. 어머니라고 부르지 않았어요. Ele não chamou de mãe. 여자요 그랬어요. Ele falou mulher. 내가 당신의 아들이 아니라 옆에 있는 그 사랑하시는 제자가 바로 요한을 말합니다. 요한이 당신의 아들입니다 그랬어요. Então aqui fala que ao lado de Maria estava aquele quem ele amava, que é o discípulo João, e disse para Maria, não dizendo mãe, mas ele disse mulher, eis aí o teu filho. 구원받은 형제 자매들이 이제 새로운 가족이 되는 겁니다. Quer dizer que os santos, os irmãos e irmãs que receberam a salvação, agora eles se tornam uma nova família. 이게 진짜 가족이에요, Quer 진짜 dizer que isso 가족. é a verdadeira família. 베르다데이라 파밀리아. 그러니까 왜냐? 여기 이 구원받은 형제 자매들은요, 천국에서도 영원히 함께 사는 거예요. Então, porque os irmãos e irmãs que estão vivendo aqui juntos no momento também viverão eternamente nos céus. 그러니까 이게 진짜 가족이니까 우리가 이 가족을 떠나면 안 되는 거예요. Já que esta é a verdadeira família, nós não podemos partir dessa família. 이게 진정한 가족이 되는 겁니다. Esta é a verdadeira família. 왜냐? 가족은 피가 섞였잖아요. Então, porque a família ele tem o mesmo sangue. 우리는 서로 피가 섞인 사람들이에요. Nós somos aqueles que compartilham do mesmo sangue. 아니 저는 한국에서 왔고 여긴 브라질인데 어떻게 피가 섞여요? Então fala, eu vim da Coreia, mas e vocês aqui são do Brasil, mas como a gente tem o mesmo sangue? 누구 피가 섞였어요? 누구 피가? O sangue de quem que está aqui junto, partilhado? 예수 그리스도. 예수님의 구원받은 사람은 예수님의 피를 믿은 사람들이에요. Então o sangue do Senhor Jesus, quem crê nele realmente são aqueles que são salvos. 여기 우리 가족들이 있습니다. Quer dizer que nós temos esta família. 우리가 서로 사랑하고 주님을 섬겨야 돼요. Então nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos servir o Senhor. 교회가 해야 될 것은 주님을 사랑하고 형제자매가 서로 사랑하고 복음을 전하는 일입니다. Então o que é que os irmãos, os santos precisam fazer? Eles precisam amar o evangelho, precisam amar a igreja e amar uns aos outros. 그런데 이 유대인들은 예수님이 하나님의 아들이라는 걸 인정치 않았어요. Então, mas os judeus, eles não admitiam que o Senhor Jesus era filho de Deus. 왜냐하면 자기들이 하나님의 아들이 되지 않았기 때문에 Então, porque 그래요. eles não se tornaram filhos de Deus ainda. 구원받지 못한 사람은 하나님의 아들이 될 수 As 없어요. pessoas que não receberam a salvação não têm como se tornar filhos de Deus. 예수님이 주기도문 기도를 가르쳐 주셨죠? O Senhor Jesus ensinou a oração. 그 기도가 어떻게 시작합니까? Como é que é a oração que o 하늘에 Senhor 계신 Jesus 우리 ensinou? 아버지여 이렇게 시작해요. Ele disse, Pai nosso que está nos céus. 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 사람만이 기도할 수 있어요. Somente quem pode chamar o Senhor Deus de Pai que pode fazer essa oração.
구원받지 못한 사람은 사실은 기도할 수 없어요. Uma pessoa que não recebeu a salvação, na verdade, não adianta 기도할 orar. 자격이 주어지지 É 않습니다. porque ele não tem o direito de fazer essa oração. 그 구원받지 못한 사람이 할 수 있는 기도는 하나밖에 없어요. A única oração que uma pessoa pecadora pode fazer é só uma. 나를 구원해 주세요. Falando, Senhor, por favor, me salve. 하나님 나를 구원해 주세요. Senhor Deus, por favor, me salve. 저의 죄에서 용서해 주세요. Ah, me perdoe dos meus pecados. 그 기도만 할 수 있습니다. Somente esta oração. 하지만 구원받은 사람은 이제 하나님이 심판자가 아니라 아버지가 되는 거예요. Mas o salvo agora, o Senhor Deus agora, no final, ele não se torna pai, ele vai se tornar juiz. 죄인은 판사 앞에서 판사님, 재판관님, 저 좀 용서해 주세요. 이것만 말할 수 있어요. Então, o pecador, a única coisa que ele pode falar diante do Senhor Deus é: Ah, Senhor juiz, por favor, me perdoe. 저를 불쌍히 여겨 Por 주세요. favor, tenha misericórdia de mim. 그 말 말고는 할 수 있는 게 없어요. Ele somente consegue falar isso, não consegue falar outras coisas. 근데 판사의 아들은 판사에게 다 얘기할 수 있습니다. Mas o filho do juiz, ele pode falar tudo para esse juiz. 아빠, 저 핸드폰 사주세요. Ele fala: Ah, pai, eu quero um celular. 아빠, 저 뭐 선물 사주세요. Ah, pai, eu quero um presente. 저 자전거 사주세요. Ah, eu quero uma bicicleta. 밥 먹기 싫어요. 맛있는 거 사주세요. Ah, eu não quero comer comida, eu quero algo mais gostoso. 아이스크림 사주세요. Ah, me compra sorvete. 판사는 한 명이잖아요. Então, o juiz é um só. 근데 죄인이 바라보는 천사와 아들이 바라보는 판사는 완전 다른 거예요. Então é totalmente diferente. O pecador olhando para esse juiz e o filho olhando para 우리가 o juiz. 구원받기 전에는 하나님이 우리의 재판관이었습니다. Então, antes de nós recebermos a salvação, o Senhor Deus era o juiz do tribunal. 무서운 분이었어요. É o Senhor que dá medo. 근데 이제 우리는 하나님이 우리 아빠가 된 아버지가 됐어요. Então, mas o Senhor Deus se tornou o nosso pai agora. 그래서 성경에는 하나님을 빠이라고 부르고 빠빠이라고 부른다 그랬죠. É por isso que na Bíblia diz que nós precisamos chamar o Senhor Deus de pai, de papai. 놀라운 권세를 얻었습니다. Quer dizer que nós conseguimos uma grande, enorme autoridade. 우리는 이제 새로운 가족입니다. Quer dizer que nós somos uma nova família agora. 예수님이 십자가에서 그러셨잖아요. O Senhor Jesus disse isso na cruz. 여자여 아들이니이다. Disse: mulher, eis aí teu filho. 이제 우리가 하나의 하나님의 가족이 되는 겁니다. Nós agora somos uma família de Deus. 그래서 우리가 서로 사랑하는 걸 하나님은 가장 기뻐하셔요. É por isso que o Senhor Deus mais sagrado é quando nós amamos uns aos outros. 부모가요 자식들을 볼 때 언제 기뻐할까요? Quando é que os pais ficam felizes olhando para os seus filhos? 저에게도 두 딸이 있습니다. Para mim tem duas filhas. 근데요 두 아이들이 서로 아끼고 서로 이렇게 아주 사이좋게 지내는 걸 볼 때 기뻐요. Quando eu vejo as duas crianças, uma cuidando da outra, brincando muito bem, então eu fico muito feliz. 막 서로 싸우고 막 그러면요 속상하죠. Então se ver ambos brigando, então é algo que realmente me entristece. 그런데 언니가 동생을 잘 챙겨주고 동생은 또 언니 말을 잘 따르고 그러면요 그 기쁨이 되는 거예요 부모는. Então para os pais se torna felicidade quando o irmão mais velho cuida muito bem da irmã mais nova e a irmã mais nova segue muito bem a irmã mais velha. 우리도 똑같습니다. Então nós somos a mesma coisa. 그래서 서로 막 우리 형제 자매들이 서로 도와주고 서로 친절하게 해주고 그게요 큰 기쁨이 돼요. Então realmente nós quando cuidamos uns dos outros, nós estamos juntos, é um momento onde o Senhor Deus ganha muita alegria. 우리가 서로 사랑하면 복음이 힘있게 전해집니다. Quando nós nos amamos, o evangelho pode ser pregado fortemente. 기억합시다. Então vamos lembrar disso. 그리고 또 그다음 하나 또 요한복음 5장 보겠습니다. Então, mais uma coisa, vamos voltar novamente para João capítulo 5. 여기 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 예수님이 하는 일을 보고 알 수 있는 거예요. Então, olhando para o trabalho que o Senhor Jesus faz, nós podemos ver que ele é filho de Deus. 그래서 19절 끝에쯤 보면 아들이 아버지의 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할 수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 같이 한다 그랬습니다. Então, se olharmos no versículo 19, aparece: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. 그러니까 예수님이 하시는 그 일을 보고 아 예수님이 바로 하나님의 아들이구나 그걸 알 수 있다는 Então, 거예요. vendo esse trabalho do Senhor Deus, ele percebe: ah, realmente o Senhor Jesus é filho de Deus. 거기 보면 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행한다 그랬습니다. Então, porque o que o pai fizer, o filho também o faz igualmente.
하나님이 하시는 그 일을 예수님도 하시는 거예요. Tudo que o Senhor Deus fizer, o Senhor Jesus vai fazer também. 그걸 그래야만 사람들이 저분이 하나님의 아들이구나 그걸 알 수 있어요. Porque aí nesse exato momento as pessoas podem perceber, ele é filho de Deus. 그래서 예수님이 기적을 많이 보여주셨습니다. É por isso que o Senhor Jesus ele demonstrou diversos milagres. 첫 번째 기적이 물을 포도주로 바꾼 사건이죠. Então realmente primeiro milagre que ele mostrou foi trocar a água para vinho. 여러분 물이 어떻게 포도주로 바뀌어요? Como é que a água pode se tornar vinho? 여러분 포도주가 되는 건요 아주 오랜 시간이 걸립니다. Então para ter vinho é um processo muito longo. 근데 순식간에 물이 포도주로 바뀌었어요. Mas a água de repente transformou em água, 그건 em vinho. 창조주만이 하실 수 있는 거예요. Isso somente o Criador pode fazer. 물이 포도주로 바꾸신 그것은 바로 예수님이 창조주 하나님이시라는 걸 말씀하신 거예요. Então a água se transformar para vinho quer dizer que o Senhor ele está manifestando que ele é o Criador. 그리고 예수님은 죽은 자를 살리셨잖아요. E o Senhor Jesus ele vivificou o morto. 그리고 사마리아 여자가 어떤 죄를 지었는지도 바로 아셨습니다. E o Senhor Jesus também soube exatamente o que a mulher samaritana havia pecado. 그리고 지난 시간에 배운 것처럼 그 38년 된 병자를 순식간에 낫게 해주셨어요. E como nós lemos na semana passada, vimos que o Senhor Jesus ele curou o enfermo que estava há 38 anos paralítico. 왜 이렇게 많은 기적들을 예수님은 행하셨을까? Por que será que o Senhor Jesus ele fez tantos milagres assim? 이건 아주 중요해요. Isso é algo muito importante. 그래서 지금부터 성경에 나오는 기적들이 왜 일어나야 하는지를 좀 생각해 Então, 보겠습니다. de agora em diante vamos pensar e aprender por que tem que acontecer esses milagres que aparecem na Bíblia. 저를 따라해 보세요. Então, repitam comigo. 자, 조는 분이 두 분 계셨어요. Então, eu vejo duas pessoas cochilando. 자, 왼쪽, À esquerda, 오른쪽. direita, 그리고 이제 위로 천장, agora para cima, pro teto, 뒤로. para trás. 감사합니다. Então, muito obrigado. 성경에는 많은 기적이 나오죠. Então, na Bíblia aparecem diversos milagres. 그래서 아주 유명한 한 믿음의 선지는 성경에서 기적을 빼면 딱 2장 남는다 그랬어요. Então, os sucessores da fé, eles realmente mostram na Bíblia que quando você tira todas as coisas, somente restam duas coisas. 여기 앞표지랑 겉표지 2장. Então, se você tira tudo sobre a fé, vai surgir só a capa e a parte final da Bíblia, a outra capa. 성경은 수없이 많은 기적과 이적이 기록되어 있습니다. Então, na Bíblia estão diversos milagres, diversos feitos do Senhor. 그 만유인력의 법칙을 발견한 뉴턴 아시죠? Então, vocês sabem o Newton que descobriu a lei da gravidade? 그 뉴턴의 친구들이 뉴턴에게 찾아와서 물었습니다. Os amigos de Newton foram até ele e perguntaram: 아니 당신같이 위대한 과학자도 성경의 기적을 믿냐? Ele falou: você como estudioso, um cientista um pensador tão grande assim, você também crê na Bíblia? 나는 믿는다. Ele falou: eu creio. 그러면 예수님이 오면 사람이 올라간다는 그 휴거도 너는 믿냐? E quando o Senhor ele retornar para este mundo, disseram que os homens serão arrebatados. Você crê nisso? 그 말도 안 되는 그 거짓말 같은 얘기를 너 믿냐 그랬어요. Você acredita numa mentira dessas? 그 뉴턴이 아무 말 없이 하나를 보여줬습니다. E o Newton ele mostrou somente uma coisa sem falar nada. 자석을 들고 모래밭에 갔어요. Ele pegou um imã e foi para o meio da areia. 그리고 모래를 손으로 자석을 대고 이렇게 움직였습니다. Ele colocou o imã em cima e foi mexendo assim na areia. 근데 모래 속에 숨어 있는 쇳가루들이 자석에 딱 달라붙었어요. Mas muitos metais e ferros que estavam dentro dessa areia, eles começaram a colar no imã. 모래는 붙지 않았는데 쇳가루가 그 철 성분이 있는 것은 다 붙었습니다. A areia não colava no imã, mas tudo que tinha algum componente de metal, ele colava no imã. 예수님이 재림하시면 바로 이렇게 될 걸세. Então ele disse: quando o Senhor ele vier, será dessa maneira. 그 속에 하나님의 생명이 있는 사람은 예수님에게 다 붙을 거다. Então tudo que tem vida em Deus será colado no Senhor. 그 위대한 과학자도 성경의 기적들을 다 믿었습니다. Até um cientista tão grande como ele
creu no Senhor. 성경은 처음부터 끝까지가 기적이에요. Então, a Bíblia toda, do início ao fim, é 하나님 milagres. 말씀 한마디로 온 우주를 창조하셨잖아요. Porque com uma única palavra do Senhor Deus, Ele criou o universo, 홍해 바다가 갈라졌어요. abriu o mar vermelho, 요단강이 갈라졌어요. abriu o rio Jordão. 죽은 자가 살아났습니다. Então fez com que os mortos pudessem ser ressuscitados. 앞을 못 보던 소경이 순식간에 앞을 보게 O 됐어요. cego que era de nascença conseguiu ver em um único instante para tudo que ele tinha. ao seu 다 redor. 기적이에요. Tudo é milagre. 성경에서 기적을 빼버리면요, 성경을 아무 믿을 게 없어요. Se você tirar todos os milagres da Bíblia, não tem mais o que acreditar aqui. 성경에는 많은 기적이 기록이 되어 Então, na 있습니다. Bíblia estão escritos diversos milagres. 예수님이 첫 번째, 예수님이 보여주신 행하신 기적은 예수님이 하나님의 아들이라는 걸 보여주기 위해서 그렇게 하신 Então, o 겁니다. primeiro milagre que o Senhor Jesus fez é para mostrar que Ele é Filho de Deus. 요한복음 14장 Então, João capítulo 14, 11절 versículo 11. 자, 10절에 보면 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라 그랬어요. Então, se olharmos o versículo 10, ele fala: Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. 그러니까 예수님이 그런 일을 하실 수 있는 건 하나님만이 하실 수 있는 일을 보여주신 건요, 바로 예수님이 하나님이시라는 걸 보여주신 O 겁니다. Senhor Jesus conseguir fazer um trabalho desses é para mostrar que porque Deus está com ele, ele pode fazer. 예수님은 바로 하나님이 보낸 하나님의 아들이라는 거예요. O Senhor Jesus, ele é filho de Deus, enviado por Deus. 11절을 같이 No 읽겠습니다. versículo 11, vamos ler todos juntos. dois. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. 나를 믿지 못하겠거든 내가 하는 일을 보고 믿어라. Se você não consegue crer em mim, creia nas coisas que eu faço. 아니 이런 일은 하나님이 아니고서는 못하는 일들 아니냐. Então são coisas que se não for Deus, não tem como ser manifesto. 어떻게 죽은 자를 살릴 수 있냐. Como é que um morto pode ser 근데 내가 vivificado? 죽은 자를 살렸지 않냐. Mas eu vivifiquei o morto. 죽은 지 사흘 된 나사로를 살리셨어요. Então Lázaro que estava morto há 3 dias já foi vivificado. 그건 하나님, 예수님이 바로 하나님이라는 거죠. Então quer dizer que o Senhor Jesus, ele é Deus. 세례 요한이 예수님에게 제자들을 보냈습니다. João Batista enviou seus discípulos para Jesus. 그 구약 성경에 말씀하신 그분이 바로 당신입니까? Então e foram perguntar: você é aquele homem que profetizado no Antigo Testamento? 아니면 우리가 다른 분을 기다려야 됩니까? Ou nós precisamos esperar por um outro alguém? 그러니까 확실히 이분이 바로 하나님이 보낸 그 선지 예수님이 바로 하나님이 보낸 메시아인 건 알게 그런 것 같은데 다시 한번 확실히 확인하기 위해서요. 우리 당신이 그분이 맞습니까? 이렇게 물었어요. Então os discípulos eles sentiam que realmente o Senhor Jesus era o Messias, mas para verificar, eles perguntaram: é verdade, você é ele mesmo? 그때 예수님이 뭐라고 E o 대답하셨습니까? que o Senhor Jesus respondeu? 소경이 보고 앉은뱅이가 걷는다고 가서 말해라. O Senhor Jesus disse para irem anunciar que o cego ele iria ver e o coxo iria se levantar. 하나님이 아니면 할 수 없는 일들을 예수님이 하고 계신다는 걸 말씀하신 거예요. São coisas que se não for por Deus não tem como ser feito. 마태복음 11장 Então vamos procurar Mateus capítulo 11. 마태복음 11장 3절에 Mateus capítulo 11, versículo 3. 요한이 제자들을 보내서 이렇게 묻습니다. 예수님, 오실 그이가 당신입니까? 아니면 우리가 다른 사람을 기다려야 됩니까? 묻죠. Eles perguntaram: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? 예수님이 4절에 말씀하십니다. 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 말하라. Então o Senhor disse no versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhe: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. 5절에 소경이 본다. No versículo 5, os cegos veem, 앉은뱅이가 걸으며 os coxos andam, 문둥이가 깨끗함을 os 받으며 leprosos são limpos, 귀머거리가 들으며 os surdos ouvem, 죽은 자가 살아나며 os mortos são 가난한 자에게 ressuscitados 복음이 전파된다. e aos pobres é anunciado o evangelho. 이런 일을 감히 누가 할 수 있겠냐? Quem é que pode fazer um trabalho 이건 desse? 하나님이 아니면 하실 수 없는 일이지 않냐? Se não for Deus, não há quem possa fazer. 그래서 첫 번째 예수님이 보여주신 기적은 예수님이 바로 하나님의 아들이라는 걸 증거하시기 위해서 하신 겁니다. É por isso que o primeiro milagre que o Senhor Jesus mostrou é para evidenciar que ele é filho de Deus. 그러면 두 번째 O segundo,
구약 성경에 나타난 기적은 뭡니까? Quais são os milagres que aparecem no Antigo Testamento, então? 구약 성경에 많은 기적이 나오죠. No Antigo Testamento aparecem diversos milagres. 엘리야 같은 경우는 많은 기적을 보여줬습니다. Então, Elias foi um homem que demonstrou diversos 엘리사도 milagres. 그랬고 Eliseu também. 죽은 자를 살렸잖아요. Eles vivificavam os mortos. 그 구약에 나타난 기적들은 뭘까? Quais são os milagres feitos no Antigo Testamento? 그건 하나님이 진짜 신이라는 걸 보여주신 거예요. Isso é para o Senhor Deus demonstrar que Ele é o verdadeiro Deus. 여호와 하나님이 진짜 살아계신 하나님이라는 걸 보여주기 위해서 É para 그래요. mostrar que o Senhor Jeová é o verdadeiro Deus. 여호수아 2장입니다. Então vamos procurar Josué capítulo 2. 여호수아 2장 Josué capítulo 2, 10절입니다. versículo 10. 10절 11절을 누가 좀 읽어주세요. Versículo 10 e 11, alguém poderia ler? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus, embaixo na terra. 자, 11절만 한 번 더 같이 읽겠습니다. Versículo 11, vamos ler todos juntos. 1, 2, Ouvindo isso, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. 그 이방 여자 라합이 한 이야기입니다. Aqui é uma palavra que Raabe, a mulher que é gentil, ela disse. 너희 이스라엘의 하나님이 진짜 하나님이고 진짜 신이다라는 걸 말하죠. Então ela está dizendo, realmente o vosso Deus é o Deus verdadeiro. 이 이방 여자가 어떻게 이렇게 하나님을 믿게 Como é 됐습니까? que uma mulher estrangeira pode conhecer, crer no Senhor Deus? 홍해 바다가 갈라진 걸 들은 거예요. Ela ouviu que o mar vermelho foi aberto. 요단강 저편에서 하나님의 엄청난 기적이 일어나서 전쟁에서 승리한 걸 들은 겁니다. Do outro lado do Rio Jordão houve um grande milagre do Senhor Deus e eles venceram na guerra. 그러니까 그 이적을 통해서 여호와 성경의 하나님이 진짜 신이라는 걸 믿게 된 거예요. Através do grande milagre eles puderam crer que o Senhor Jeová, o Senhor é Deus. 그래서 구약 성경의 기적들은 바로 하나님을 증거하는 겁니다. É por isso que os milagres que aparecem no Antigo Testamento é para evidenciar o Senhor Deus. 그래서 우리가 전도 집회 때 성경의 기적들이 진짜 사실이라는 걸 보여주잖아요. É por isso que no seminário bíblico nós mostramos que realmente os milagres feitos por Deus são deles mesmos. 홍해 바다 갈라진 게 사실이라는 걸 Nós 보여주잖아요. mostramos que o mar vermelho ter sido partido é realmente o verdadeiro. 에덴 동산이 땅이 갈라져서 들어가 버린 그 사건이 에덴 동산에 있었다는 게 사실인 걸 보여주잖아요. Nós demonstramos que o jardim do Éden, ele existia e isso era verdade quando ele foi soterrado também. 소돔과 고모라가 유황불로 멸망당했다는 게 사실이라는 증거를 보여줍니다. Sodoma e Gomorra ter sido destruído pelo fogo e enxofre, isso também demonstramos que é verdade. 왜냐하면 그걸 통해서 하나님이 정말 살아계시구나라는 걸 알게 되기 Então, 때문에. porque através disso nós podemos aprender, realmente o Senhor Deus é verdadeiro. 그래서 구약 성경의 기적은 하나님이 살아계신 걸 É 증거합니다. por isso que o Antigo Testamento ele evidencia que o Senhor Deus é verdade. 그리고 세 번째, 예수님의 제자들이 기적을 또 일으켰죠. E terceiro, os discípulos do Senhor Jesus fizeram milagres. 베드로가 기적을 일으켰습니다. Pedro fez diversos milagres. 안진뱅이를 걷게 했어요. Ele fez andar coxos. 사도 바울은 죽은 자를 살리기도 했습니다. O apóstolo Paulo vivificava até os mortos. 자, 예수님의 그런 제자들도 기적을 일으켰어요. Então os discípulos do Senhor Jesus faziam milagres. 왜 그랬을까요? Por que será que faziam isso? 그건 복음을 전하기 위해서예요. É para pregar o evangelho. 예수님의 제자들이 전도할 때는 아직 신약 성경이 기록되기 전입니다. Antes dos discípulos do Senhor Jesus eles
o tempo dos discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, era um tempo onde o Novo Testamento ainda não estava escrito. 예수님의 제자들이 전도할 때는 신약 성경이 없었어요. Os discípulos do Senhor Jesus, quando evangelizavam o Novo Testamento ainda não estava escrito. 구약 성경만 있었습니다. Só havia o Antigo Testamento. 여러분 신약 성경은 50년부터 기록되기 시작해서 약 95년까지 기록이 됐습니다. O Novo Testamento ele foi escrito dos anos 50 até o 95 mais ou menos. 그런데 기록은 됐지만 나중에 그걸 다 모아서 이게 정말 하나님의 말씀인 성경이다라는 게 확정된 것은 그 뒤로 300년이 지나서 397년에야 27권이 확정이 되는 거예요. Então teve que passar por volta de 397 anos após o término da escritura da Bíblia para eles decidirem, definir, realmente essa é a verdadeira Bíblia do Senhor Deus, os 17 livros do Novo Testamento. 그래서 거의 400년이 다 돼서야 성경 66권이 확정이 됩니다. Então passando por volta de 400 anos, então eles puderam definir dizendo que os 66 livros são a Bíblia. 그때도 카톨릭도 똑같이 66권을 봤어요. A Igreja Católica naquele tempo também lia a Bíblia com 66 livros. 근데 지금은 카톨릭과 성경이 훨씬 더 늘어났죠? Então, mas agora a Bíblia da Igreja Católica já aumentou um pouco. 처음에는 카톨릭도 똑같은 66권 이 성경을 A 봤습니다. Igreja Católica também lia dessa Bíblia que tinha 66 livros. 그런데 종교개혁 그 15세기, 16세기 그 종교개혁쯤에 성경으로 인정되지 않았던 다른 책들을 카톨릭에서는 성경 속에 집어넣은 거예요. Então, por causa da Revolução Protestante, então cada momento a Igreja Católica, a partir daquele momento, começou a introduzir vários outros livros no meio da Bíblia. 왜냐하면 종교개혁을 통해서 개신교의 그 세력이 점점 커지니까 카톨릭이 진짜 그 오리지널이다. 카톨릭이 진짜 하나님을 섬기는 그거다라는 걸 보여주기 위해서요. 성경으로 인정되지 않고 외경으로 전해져 내려오던 그런 다른 책들을 집어넣은 겁니다. Então, porque o protestantismo naquele momento começou a ganhar forças, então para a Igreja Católica conseguir justificar dizendo que eles realmente são verdadeiros, eles estão corretos, foram colocando diversos outros livros que não é considerado Bíblia, mas que vieram sendo estudados, foram implementando no meio da Bíblia. 카톨릭의 성경이 지금처럼 이렇게 여러 개로 이거보다 더 늘어난 게 된 것은요. 처음부터 그런 게 아니라 나중에 한참 지나서 추가된 거예요. A Igreja Católica, a Bíblia deles ter se estendido tanto, não é que algo que aconteceu desde o início, mas quer dizer que foi passando o tempo e eles foram implementando um a um. 아무튼 예수님의 제자들은 복음을 신약 성경이 없었기 때문에 복음 전하는 게 어렵잖아요. Os discípulos do Senhor Jesus, já que não tem o Novo Testamento, é difícil eles pregarem o Evangelho. 그러니까 성경이 없기 때문에 기적이나 이적이 나타나지 않으면 사람들에게 복음을 전할 수가 없는 거예요. E também já que eles não têm algo chamado Bíblia, então é muito difícil se eles pregarem o Evangelho sem demonstrar milagres, glórias do Senhor. 그래서 하나님이 그들에게 기적을 일으킬 수 있도록 하나님이 역사하신 겁니다. É por isso que Deus trabalhou para que eles possam demonstrar. 마가복음 16장을 보세요. Então, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. versículo 20. 16 e 20 같이 읽겠습니다. Então vamos ler todos juntos. 1, 2. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. 예수님의 제자들이 나가서 말씀을 막 전했습니다. Os discípulos do Senhor Jesus foram para fora para evangelizar. 근데 말씀을 확실하게 전도하기 위해서 하나님이 도와주신 게 뭐냐? 표적이 나타나게 표적. Mas para pregar o evangelho, para confirmar, o Senhor Deus demonstra os sinais. 그런 기적을 허락하신 이유가 바로 말씀을 전하기 위한 거예요. Deus tem demonstrado tais sinais é para que eles possam pregar o evangelho. 그냥 기적을 보여주신 게 아니라 전도를 할 수 있도록 하나님이 도와주신 Não foi 겁니다. demonstrar somente sinais qualquer, mas é para eles possam pregar e evangelizar.
지금은 기적이 필요 없는 시대입니다. No tempo de hoje não é um tempo que não necessita de 이미 milagres. 성경 66권이 우리에겐 주어져 있어요. Para nós já nós temos esse livro, esses 66 livros. 지금은 기적이나 이적으로 믿는 시대가 아닙니다. Esse tempo de agora não é um tempo para se crer com milagres ou sinais. 신약 성경에 복음이 정확하게 기록이 되어 있어요. Porque o evangelho já está escrito de forma exata no Novo 그래서 우리는 Testamento. 하나님의 성경 말씀을 통해서 믿어야 됩니다. É por isso que nós precisamos crer no Senhor através da sua palavra na Bíblia. 엄청난 기적이 일어난다고 해서 그걸 통해서 구원받는 게 아니에요. Você não recebe a salvação porque teve um grande milagre aqui no mundo. 그래서 누가복음 16장에 부자와 거지가 나오잖아요. É por isso que em Lucas capítulo 16 também fala sobre o rico e o pobre. 거지 나사로는 말씀을 듣고 구원받고 천국 갔어요. O mendigo Lázaro, ele recebeu a salvação e foi para o céu. 부자는 지옥 갔습니다. Mas o rico foi para o inferno. 부자가 지옥에서 말하죠. E o rico disse no inferno. 이 지옥은 너무나 뜨겁습니다. Ele falou: esse inferno é muito, muito quente. 내가 이 불꽃 속에서 고통받습니다. Eu estou sofrendo neste mundo. 제발 저를 여기서 꺼내주세요. Por favor, me tire deste mundo, deste inferno. 꺼내줄 수 없다. Mas não tem como tirá-lo. 그러면 저 지금 세상에서 아직 죽지 않고 세상에서 살고 있는 이 가족들에게 내가 가서 전도할 수 있게 해주세요. Então ele disse: permita então para que eu possa voltar para os meus familiares naquela terra que estão vivendo ali ainda, para pregar isso a eles. 그들이 지금은 하나님의 성경을 복음을 믿지 않지만 죽은 자가 살아서 간다면 그걸 보고 믿을 겁니다. Agora eles não creem realmente na Bíblia, no Senhor, mas se eles verem um morto que ressuscitou e foi dizer isso a eles, eles vão crer. 그 기적을 보면 믿을 겁니다. Se verem aquele milagre, eles vão crer. 근데 하나님이 허락하셔요? Mas Senhor Deus permite? 허락지 않습니다. Senhor Deus não permite. 그 기적을 보고 믿지 않는다. Porque eles não vão crer vendo esse milagre. 성경을 통해서 믿어야 된다. Tem que crer através da Bíblia. 찾아보겠습니다. 누가복음 Então, 16장. vamos procurar Lucas capítulo 16. 누가복음 16장. Lucas capítulo 16. 이거 예수님이 직접 하신 말씀입니다. A parábola que o Senhor Jesus disse de Ele mesmo, pessoalmente. 22절에 16장 22절. Capítulo 16, versículo 22. 거지는 죽어서 아브라함의 품에 들어가게 됩니다. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. 구원받은 성도는 아브라함의 자녀라 그랬어요. Então os santos que receberam a salvação são filhos de Abraão. 천사들이 다 받들어 가지고 천국으로 모셔가는 거예요. Então os anjos o sustentando o levaram para o céu. 에스코트 하는 거죠, 에스코트. Então, quer dizer, vai escoltando ele. 그 막 대통령이 이렇게 길 가면 경찰차들이 막 에스코트 하잖아요. Então quando nós vemos um presidente andando na rua, nós vemos diversos carros da polícia escoltando ele. 그처럼 다 구원받은 성도가 딱 이제 죽어서 죽으면요 천사들이 천국까지 에스코트 하는 거예요. Da mesma maneira, quando um santo, um justo, ele morrer, ele vai ser escoltado por todos os anjos, sendo levado aos céus. 그런데 이 부자도 죽었습니다. Então aqui o rico, ele morreu também. 24절에 보세요. Versículo 24. 아버지 아브라함이여 나를 불쌍히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서. Ele disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque 내가 a 이 língua. 불꽃 가운데서 고민하나이다. Porque estou atormentado nessa chama. 여러분 이거 예수님이 실제로 직접 하신 말씀이에요. Isso é uma palavra que o Senhor Jesus disse pessoalmente. 여러분 어떤 사람들은 지옥이 없다고 해요. Muitas pessoas dizem que o inferno não existe. 지옥이 없다고 말하는 사람들이 있습니다. Tem pessoas que dizem: o inferno não existe. 그런데 성경에서는 분명히 지옥을 말씀하셔요. Mas na Bíblia, de forma exata, está falando sobre a existência 이건 do 예수님이 inferno. 직접 하신 말씀입니다. Essas são as palavras que o Senhor Jesus 이 disse. 부자는 지옥에서 불꽃 가운데서 고민한다 그랬어요. Então aqui realmente fala que esse homem ele está atormentado na chama. 지옥은 뜨거운 불이 있는 곳입니다. O inferno é um lugar onde tem um fogo tão quente. 그러면서 아브라함이 날 좀 그 부자가 아버지여 나사로를 내 아버지 집에 보내서 전도하게 해주세요라고 말합니다. Então esse rico ele fala: então por favor, meu pai, me envie Lázaro para a casa da minha família, dos meus irmãos, para que pregue. 내가 이 지옥에서 나갈 수 없다면 천국에 있는 나사로가 세상에 가서 우리 가족을 전도해 주면 되잖아요. Porque ele rogou dizendo: se eu não posso sair desse inferno, é só enviar Lázaro para pregar. 28절을 같이
27절 28절을 같이 Versículo 읽겠습니다. 27 e 28, vamos ler. Todos juntos. 2. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. 여러분 지옥 가면요 다 전도자가 됩니다. Então, se nós todos formos para o inferno, todos nós vamos virar pregadores. 여러분 지옥 가면 다 전도자가 돼요. Todo mundo que for para o inferno vira evangelista. 이렇게 뜨거운 곳에 우리 가족이 오면 안 되는데, Porque eles falam: ah, minha família não pode vir para um lugar tão quente. 이렇게 뜨거운 곳에 우리 사랑하는 사람이 오면 안 되는데, Ah, não pode os meus amados virem para um lugar tão quente. 아버지 아브라함이요 나사로를 우리 가족에게 좀 보내주세요. Ele disse: Abraão, meu pai, envie Lázaro para minha família. 죽은 나사로가 살아서 간다면 우리 가족들이 다 믿을 겁니다. O Lázaro que estava morto, se ele ser vivificado, ressuscitar e voltar a eles, eles vão crer nele. 그런데 아브라함이 뭐라고 합니까? Mas o que Abraão disse? 29절에 Versículo 29. 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. Eles têm Moisés e os profetas. 여러분 모세와 선지자가 뭡니까? Ouçam-nos. O que é Moisés e os profetas? 구약 성경입니다. É o Antigo Testamento. 구약 성경은 모세와 선지자들이 기록한 거예요. O Antigo Testamento foi escrito por Moisés e os profetas. 모세가 하나님께 받아서 기록한 것이 모세오경, 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기까지 5권이잖아요. Então, os 5 livros que Moisés escreveu vindo do Senhor Deus, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, e Deuteronômio e Números. 그리고 나머지 구약 성경은 선지자들이 기록했습니다. E também realmente os outros restantes livros foram permitidos pelos profetas. 그래서 신약 성경에 구약 성경이라고 말하지 않고 모세와 선지자들이라고 구약 성경을 그렇게 표현하는 거예요. E também no Antigo Testamento, aqui eles não falam que é a Bíblia, mas eles representam dizendo que foi Moisés e profetas. 성경 말씀을 듣고 구원받아야 된다는 거예요. Então quer dizer que você precisa ler a palavra da Bíblia para você receber a 죽은 salvação. 사람이 다시 가서 그런 기적을 보고 믿는 게 아니라 하나님 말씀인 성경을 통해서 구원받아야 된다는 Quer 거예요. dizer que para você receber a salvação não é ir fazer um milagre na frente das pessoas, mas é através da Bíblia que está escrita a palavra de Deus, você precisa crê-la. 31절에 모세와 선지자들 즉 성경을 통해서 성경 말씀을 듣지 않으면 비록 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있을지라도 그걸 듣지 않을 것이다 그랬어요. Então ele disse realmente no versículo 31, se não ouvem a Moisés e seus profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. 그러니까 여러분 지금은 기적을 보고 믿는 게 É 아니에요. por isso que agora o tempo de hoje não é vendo milagre que se crê. 기적을 통해서 구원받는 게 아닙니다. Você não recebe a salvação através de milagres. 여러분 지금은 성경을 통해서 구원받는 No 시대입니다. tempo de hoje é para você receber a salvação através da Bíblia. 어디에서 기적이 일어난다는 이야기를 들으면 사탄의 역사구나 그렇게 생각하시면 맞아요. Então é correto vocês pensarem, em algum lugar está tendo um grande milagre de Deus, uma grande obra aconteceu. Isso pode crer que é o trabalho do diabo. 지금은 그런 기적을 하나님이 허락하는 시대가 아니에요. Porque esse tempo de hoje não é um tempo onde o Senhor Deus permite milagres ou sinais. 아주 특별한 경우에 허락하시는 경우가 있어요. Somente em alguns casos muito especiais que o Senhor Deus permite. 왜냐면 어떤 사람이 어떤 외지 아주 그 미개한 곳에 성경도 없고 뭐 성경 번역도 안 되고 아무것도 없는 곳에서는요 성경이 없기 때문에 어떤 기적이 아니면 전도할 수가 없는 특별한 경우가 있어요. Tem momentos especiais em um lugar realmente totalmente afastado do mundo, desconhecido do mundo, onde as pessoas não têm a Bíblia. E naquele momento, realmente, em ocasião muito especial, é necessário de um milagre, de um sinal para que as pessoas possam crer. 그런 경우에만 특별히 허락하시는 그거 빼고는 지금은 기적이 일어나지 Somente 않습니다. nessas ocasiões que um milagre, um sinal é demonstrado, porque senão é muito difícil. 여러분 유대인들이 얼마나 많은 기적을 봤어요. Então, como os judeus, eles viram tantos milagres. 근데 그들이 예수님을 못 박아 죽였습니다. Então, mas eles crucificaram o Senhor Jesus. 유대인들은요 기적을 좋아하는 사람들이에요. Judeus são pessoas que gostam de sinais. 고린도전서 1장. Então, 1 Coríntios capítulo 1. 여러분 기적 좋아하는 건 위험한 겁니다. Você gostar de milagres, sinais, isso é algo muito perigoso. 고린도전서 1장 1 Coríntios capítulo 1, 22절. versículo 21. Versículo 22, perdão. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대에게는 거리끼는 것이요 이방인은 미련한 것이다. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 유대인들은요 표적 기적 좋아해요. Os judeus gostam de sinais, gostam de ver milagre. 그러니까 예수님이 막
오병이어 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5,000명을 먹이시면만 유대인들이 우르르 쫓아간 거예요. 구름처럼. Quando o Senhor Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e repartiu para mais de 5.000, todos eles foram como uma nuvem correndo atrás de Jesus. 근데 그 사람들이요, 예수님 믿은 게 아니에요. Mas eles creram no Senhor Jesus? Não. 아, 예수님 따라가면 내가 잘 먹고 잘 살 수 있겠구나. Eles pensaram, ah, se eu seguir o Senhor Jesus, eu vou poder comer bem e viver bem. 그러니까 쫓아간 É 겁니다. por isso que o seguiram. 그러니까 예수님이 나중에 그런 기적을 안 보여주고 못 박혀 예수님이 그런 기적을 안 보여주니까 오히려 예수님을 못 박아 죽여버렸어요. Então depois, quando o Senhor Jesus parou de demonstrar esses sinais para eles, então eles por fim crucificaram o Senhor Jesus. 지금도요, 기적이 나타난다고 하면 막 그 교회에 구름처럼 몰려가요. Então hoje em dia também, se alguma igreja fala que faz sinais, vão como uma nuvem atrás 그러니까 disso. 많은 교회에서 성경을 가르치는 게 아니라 자꾸 기적만 보여줘요. Então muitas igrejas não ensinam a Bíblia, eles só querem fazer o quê? Demonstrar 여러분, sinais. 이런 병자가 이렇게 바뀌었어요. Só falam, nossa, aquele enfermo agora está assim. 이렇게 못 걷는 사람이 걷게 됐어요. Ah, quem não conseguia andar agora pode andar assim. 이런 피부병이 나았어요. Ah, alguém tinha umas doenças da pele, agora está totalmente limpo. 교회에서 계속 그것만 보여주는 거예요. Na igreja somente demonstra continuamente essas coisas. 사람들이 그걸 좋아하니까. Porque as pessoas gostam disso. 그건 구원이 아닙니다. Isso não é salvação. 그건 가짜입니다. Isso é falsidade. 여러분, 그건 지금은 그런 기적을 하나님이 허락지 않아요. Esses milagres não são mais permitidos por Deus. 근데 그런 교회는 막 사람들이요 넘쳐나요, Então, 넘쳐. mas nessas igrejas realmente abunda de pessoas. 그리고 헬라인은 지혜를 찾습니다. Aqui os gregos buscam a sabedoria. 그러니까 교회에서요 아주 그 인텔리전치한 말들 해주고 막 사람들이 좋아하는 그런 것들 막 이제 해주는 거예요. Então quer dizer que as pessoas gostam de ouvir coisas inteligentes, coisas que adulam a vida deles. 성경 말씀을 그대로 전하는 게 아니라요. 세상 많은 박사들, 유명한 사람들 불러서 그 사람들 강연을 듣는 거예요. Não é pregar diretamente algo que está na Bíblia, mas eles querem chamar doutores, pessoas famosas do mundo para ouvir palestras. 그러니까 목사도 성경을 그대로 가르치는 게 아니라 이 세상에 많은 지식들, 새로운 사실들 그런 걸 전합니다. É por isso que realmente os pastores, em vez de eles estudarem somente a Bíblia, não, eles querem buscar a sabedoria deste mundo, o conhecimento deste mundo. 지금 전 세계 교회들이 점점 그렇게 바뀌어가고 있어요. Cada momento mais das igrejas do mundo todo se transformam 미국도 dessa 그래요. maneira. Os Estados Unidos é a mesma coisa. 유럽도 그럽니다. A Europa a mesma 제가 왔다 coisa. 한국도 그래요. A Coreia, da onde eu vim também. 성경을 그대로 가르치지 않아요. Eles não ensinam mais a Bíblia como ela é, 사람들이 싫어하니까. porque as pessoas não gostam. 그런데 성경은 뭐라고 말씀하십니까? Mas o que a Bíblia nos fala? 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾아나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전한다. Ele fala, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. 유대인들은 거리끼고 이방인들은 미련한 것이라고 우리를 욕해도 우리는 복음을 전한다는 Então, 거예요. mesmo que os judeus disserem que é escândalo e os gregos disserem que é loucura, nós mesmo assim pregamos esse evangelho. 여러분, 교회에서 해야 될 말이 뭐가 있어요? Qual é a palavra que você tem a dizer dentro da igreja? 성경 말고는 없어요. Não existe nada além da Bíblia. 한국에 있을 때 어떤 사람이 이렇게 말했습니다. Enquanto eu estava na Coreia, uma pessoa disse, 여기 교회는 말씀 시간이 너무 길어요. disse, aqui essa igreja, o tempo da palavra é muito longo. 다른 교회는 30분밖에 안 하는데 As outras igrejas faz só 30 minutos. 그리고 2시간 동안 찬양하는데 여긴 찬양 시간은 없고 말씀 시간만 너무 E 길어요. 2 horas eles louvam, mas aqui não tem louvor, aqui fica 2 horas pregando o evangelho. Que é isso? 그리고 여기 맨날 똑같은 전도 집회만 맨날 하잖아요. E aqui só faz a mesma palavra, todo dia o mesmo seminário. 한국에서는요 전도 집회를 한 달에 2번도 해요. Eu vou falar para vocês, na igreja da Coreia, realmente, na igreja fazem o seminário bíblico 2 vezes no mês. 저는요, 그러니까 그 한국에 있는 우리 교회들은 전도 집회를 1년에 10번 이상 듣습니다. 10번. Então, as nossas igrejas que estão na Coreia do Sul, eles por volta de o seminário bíblico, eles fazem por volta de mais de 10 vezes no ano. 조금 듣는 사람이 10번 들어요. Pessoas que ouvem pouco ouvem 10 vezes. 그러니까 거의 성도들이요 전도 집회를 거의 외우다시피 해요. É por isso que todos os santos, os irmãos lá, eles já praticamente decoraram o seminário. 그냥 일반 형제 자매들이요 앞에 서가지고 전도 집회 할 정도로 많이 듣습니다. Eles ouvem tanto que pode ser que qualquer irmão ali pode se levantar e fazer todo o seminário bíblico do início ao fim.
근데 어떤 분들은 너무 맨날 똑같은 말씀 너무 지루해요. Mas algumas pessoas falam, seminário bíblico é a mesma Ah. coisa, é tão cansativo. 맨날 예수님이 못 박혀 죽은 얘기잖아. Entediante porque Jesus morre toda hora. 맨날 십자가에서 못 박혀 죽는 그거 얘기잖아. Só 또 fala da mesma coisa de Jesus sendo crucificado. 많은 사람들이요. 그러니까 이방인 똑똑한 이방인들 뭐라 그래? 아우 저 미련하다. Então o que os gregos eles falam? Que eles são sábios. Eles falam, nossa, que insensatos. 다른 것 좀 알려주지. Ensina coisa nova, 새로운 거, coisas novas, 재밌는 novidade, 거. coisas boas de se ver, 신기한 거. coisas interessantes. 그래야 재밌고 지루하지 않죠. Porque é aí que vai ser bom, aí que não vai nos entediar. 근데 성경은 뭐라고 말씀하셔요? Mas o que a Bíblia nos fala? 십자가에 못 박힌 그리스도를 전한다. Então que nós pregamos a Cristo crucificado. 교회는 이거 말고 다른 걸 전하면 안 돼. A igreja não pode pregar nada além disso. 여러분 표적, 이적 조심하셔야 됩니다. Sinais, milagres é algo que vocês precisam tomar cuidado. 그 표적을 많이 봤던 유대인들이 예수님을 못 박아 죽였어요. Porque os próprios judeus que viram tantos sinais crucificaram o Senhor Jesus. 왜냐하면 그 표적을 보고 믿은 게 아니라 그냥 육신적인 만족만 얻은 거예요. Porque ao verem os sinais, eles não conseguiram crer no Senhor, mas eles somente conseguiram autossatisfação. 그 유대인 그 표적 좋아하는 걸 음란하다 그랬습니다. Então o Senhor disse que realmente é muito lascivo, Mate- soberba, quem vive desejando os sinais. 마테우스 카피툴로 12. 마테우스 카피툴로 12. Versículo 38, 39. 예, 38절 한번 읽어주세요. Versículo 38 eu irei ler. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. 예, 유대인들이 예수님 표적 보여주세요 그랬습니다. Os judeus colaram em Jesus e falaram: Senhor, me mostra um sinal. 예수님이 뭐라 O 그랬어요? que o Senhor lhe disse? 39절을 같이 읽겠습니다. Versículo 39, vamos ler todos juntos. dois. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. 예. 악하고 음란한 세대가 표적 구한다. Ele disse: Uma geração má e adúltera pede sinal. 왜 표적 구하는 걸 악하고 음란하다 Por que 그랬을까요? o Senhor disse que é má e adúltera você pedir sinais? 그건요. 이들이 표적을 구하고 믿은 게 아니에요. Então, porque eles, ao verem o sinal, eles não creram. 예수님의 표적을 보고 정말 믿었다면 예수님을 못 박아 죽이지 Se 않았겠죠. eles crescem verdadeiramente no sinal feito pelo Senhor Jesus, não teriam crucificado. 그리고 근데 이 음란하다는 건 뭐냐면요. 표적이나 기적이 일어나면 어디든지 가는 거예요. O que é esse lascivo? O que é esse adultério? É porque todo lugar que você for, você só quer ver sinal. 야, 저기 표적이라 되면 절로 갑니다. Então, porque ali tem um sinal, fala, eu vou ali. 야, 저기 이적이면 또 절로 가요. Ali tem outro sinal, então eu vou ali ver também. 마치 음란한 여자가 어떤 남자든 돈 주고 선물 주면 다 따라가는 É 거예요. como se fosse uma mulher adúltera, que quando um homem dá dinheiro, dá presente, ela vai ali, vai aqui. 저 남자가 돈 더 많이 준다 그러네. 그럼 그 남자한테 가는 Porque 거예요. aquela pessoa fala, eu te dou mais dinheiro. Então ele fala, eu vou 저 ali com ele. 남자는 다이아몬드 준대. 그것도 그 남자에 가는 Então 거예요. aquela pessoa fala, eu vou te dar um diamante. Nossa, eu vou com aquela pessoa. 그 여자는 음란한 여자잖아요. Então é uma pessoa adúltera. 예수님이 표적 구하는 것을 음란하다 그랬어요. É por isso que o Senhor disse que é adúltero você pedir sinais. 지금은요. 이 세상이 음란한 세대예요. Então essa geração, este mundo de agora é adúltero. 왜냐하면 성경을 보고 믿는 게 아니라 표적이 일어나면 우르르 몰려가는 Porque as pessoas não creem no sinal que é demonstrado, somente querem ver ali ou aqui. 방언하고 Então, dom de língua, 신기한 거 보여주고 se mostrar coisas impressionantes. 막 병 낫기 위해서 막 신기한 걸 하고 Então, você demonstrar coisas interessantes para mostrar aquela pessoa sendo curada. 그런 걸 사람들이 좋아합니다. As pessoas gostam de ver essas coisas. 그런데 그건 하나님 앞에 옳지 않다 그랬어요. Então, mas o Senhor disse que isso não é correto diante de Deus. 그런데 마지막 시대에요. 그런 이적이 많이 일어난다 Então, 그랬어요. mas muitos desses milagres, sinais serão manifestados no último tempo. 그 거짓 일꾼들, 하나님의 거짓 일꾼들이 그런 기적을 많이 일으킨다고 예수님이 O Senhor 말씀하셨습니다. Jesus disse que falsos profetas, falsos servos virão demonstrando esses falsos milagres. Mateus capítulo 24. 24. Versículo 20. Versículo 24. Capítulo 24, versículo 24. 읽어주세요. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão
tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. 여기 이 마태복음 24장은 마지막 시대의 모습입니다. Então aqui Mateus capítulo 24 é o contexto, mostrando este mundo no fim. 그때 특징이 뭐냐? 거짓 그리스도와 거짓 선지자들이 큰 표적과 기사를 보인다 그랬어요. Qual é a característica desse último tempo? É o que falsos profetas, falsos cristos vão demonstrar diversos prodígios, sinais naquele momento. 그리고 미혹한다 그랬어요. E eles vão persuadir as pessoas, vão enganar. 지금 우리 시대의 모습이죠. Esse é o nosso tempo agora, não é? 거짓 선지자가 기적을 보인다 그랬어요. Tá aqui fala, falsos profetas farão tão grandes sinais. 그러니까 여러분 어디서 기적이 일어난다, 어디서 막 병자가 낫는다 그거 보면요, 아 거짓 선지자구나 그렇게 생각하면 딱 맞습니다. Então é correto você pensar, se algum lugar disser, ah, nós fazemos milagres, nós estamos curando doentes, ah, é um falso profeta. 왜냐하면 하나님만 이적을 일으킬 수 있는 게 아니라 마귀 사탄도 기적을 일으킬 수 있습니다. Porque vocês precisam colocar na cabeça, não é somente Deus que faz milagres ou sinais, mas o diabo também o pode fazer. 데살로니가후서 2장. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 데살로니가후서 2장 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 9절. versículo 9. 9절 10절을 같이 읽겠습니다. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos ler todos juntos. 데살로니가후서 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 여기 사탄의 역사가 뭐냐? 능력과 표적과 거짓 기적이에요. Qual é a eficácia de Satanás? Aqui aparece poder, sinais, prodígios de mentira. 이게 하나님의 역사가 아니라 사탄의 역사라 Isso 그랬어요. não é trabalho de Deus, é trabalho de Satanás. 여러분 기적이 요즘에 일어나는 기적이 하나님의 역사가 아니라 사탄의 역사일 가능성이 훨씬 더 크다는 걸 알아야 Vocês 됩니다. precisam saber que no tempo de hoje é muito maior a chance de um milagre, um sinal que é manifestado ser do diabo. 이런 기적을 보면요, 그 말씀을 듣고 믿기를 싫어하고 그런 기적 좋아하는 사람들이 결국엔 속아 넘어가요. Por fim, as pessoas que não gostam de crer na palavra, que não gostam de ouvir a palavra, facilmente são enganadas por esses sinais. 그래서 그 11절 12절에 보면요, 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하사 이 기적을 보고 거짓 것을 믿게 해서 결국에는 심판받게 됩니다. É por isso que no versículo 11 e 12, o Senhor Deus ele disse que realmente lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. 여러분 이게 사탄의 역사라는 걸 아셔야 돼요. Então vocês precisam saber que esse é o trabalho de Satanás. 사탄의 역사인지도 모르고 기적이니까 막 쫓아가는 거예요. Então as pessoas não sabem que é o trabalho de Satanás, é por isso que olham e falam, é um milagre, eu vou atrás. 아니 근데 예수님 믿는다고 하면서 그게 사탄의 역사인지도 모르고 막 가는 거예요. Eles falam, ah, eu creio em Jesus, mas aí tem um sinal ali e fala, eu vou, mas mesmo sem o 그래서 diabo. 예수님이 그걸 음란하다 그랬어요. É por isso que o Senhor Jesus disse que isso é adúltero. 사탄 믿는 곳으로 막 쫓아가는 Porque 거예요. você está indo aonde você crê no diabo, em Satanás. 그리고 마지막에 적그리스도도 기적을 일으킵니다. E o anticristo também faz grandes sinais no final. 그리고 적그리스도가 기적을 일으킬 때 유대인들은 그 기적을 보고 야 드디어 우리가 기다리던 메시아가 왔다 하면서 그 적그리스도를 영접합니다. E o anticristo, quando ele fizer os grandes sinais no último tempo, os judeus vão falar, nossa, ele era o Messias que nós esperávamos. 요한계시록 13장. Então, Apocalipse capítulo 13. 자, 마지막 이제 잠깐만 좀만 더 보겠습니다. Vamos ler mais um pouco. 요한계시록 13장 Apocalipse capítulo 13, 13절, versículo 13, 13절, 14절 versículo 13 e 14. 읽어주세요. Eu irei ler. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. 여기 보면 이 마지막 때 큰 이적을 행합니다. Aqui ele faz um grande sinal no final. 하늘에서 불이 내려오게 해요. Ele faz cair fogo dos céus.
이적을 행합니다. Ele faz milagres. 그리고 여기 칼에 상하였다가 살아난 짐승이라고 했는데 거기 죽은 것 같았던 사람이 막 살아나는 거예요. Então aqui ele fala que vai fazer a imagem da besta que vai ser ferida como se estivesse morta, mas vai ser vivificada como se pessoas mortas pudessem ressuscitar. 그리고 15절에 보면 우상을 만들었는데 그 우상이 막 말을 해요. E também se olharmos no versículo 15, eles fazem uma estátua, ídolo, e essa estátua começa a falar. 엄청난 이적들이 보여 Então são 일어나죠. sinais impressionantes que vão acontecer. 그러면 유대인들은 구약 성경에 예언된 메시아 그가 오셨다. Então os judeus vão começar a dizer: Nossa, o Messias do Antigo Testamento 그 está aqui. 적그리스도를 영접하는 E 거예요. eles vão receber esse. 예수님은 영접지 않아 놓고 그 적그리스도를 영접합니다. Não receberam ao Senhor, mas vão receber ao Anticristo. 요한복음 5장을 보겠습니다. Então vamos ver João capítulo 5, vamos voltar. 영접한다 그랬어요. Então aqui ele diz que eles o receberiam mesmo. 요한복음 5장 João capítulo 5, 43절 versículo 43, perdão. 5장 43절을 같이 읽겠습니다. Versículo 40, capítulo 5, versículo 43, vamos ler todos juntos. 1, 2, Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. 예수님이 하나님의 이름으로 왔지만 영접지 않았잖아요, 유대인들이. Então o Senhor Jesus veio em nome do Pai, mas eles não receberam. 그런데 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라. Mas quem vier com seu próprio nome, eles vão recebê-lo. 그 누구면 적그리스도입니다. Quem é esse? O Anticristo. 너희는 그 이름의 수를 세어보라. 666이다 그랬어요. Então o Senhor disse para contar o seu nome. É 666. 적그리스도는 자기 이름을 내면서 올 겁니다. Então o Anticristo ele vai vir demonstrando o seu nome. 지금요 전 세계적으로 보면 666을 이렇게 많이 홍보하고 있다는 거 아세요? Então vocês sabem que no mundo todo ultimamente eles anunciam demais esse número 666. 혹시 그거 보셨어요? Vocês já viram isso? 여러분 음료수 중에 그 정신을 막 맑아지게 하는 음료수 있잖아요. Então sabem dentre os refrigerantes energéticos que deixam você acordado? 그 뭐죠? 이름이 그 음료수 중에 녹색으로 이렇게 세 개 샥샥샥 내려와 있는 거 음료수. 네? Monster. Monster. 네. 이름 자체가 몬스터예요, 몬스터. O próprio nome é Monster, monstro. 여러분 이게 헬라어로 이게 6입니다. Então em grego aquela formato ele demonstra 6. 666이에요. Quer dizer que é 666. 그거 아셨어요? Vocês sabiam disso? 666입니다. Então isso é 666. 그래서요, 저 한국에서도 그 음료수 보고요, 저 깜짝 놀랐어요. Então eu também lá na Coreia vendo aquilo eu me assustei. 지금 이게 점점 666을 많이 홍보하고 있어요. Então ultimamente cada lugar nós podemos ver que eles anunciam, eles fazem muita propaganda de 666. 그런데 많은 사람들이 예수님을 영접지 않았는데 그 적그리스도를 영접한다는 거예요. Então, mas muitas pessoas não aceitaram o Senhor Jesus, mas aceitam esse anticristo. 여러분 우리는 지금요 너무나 혼란한 시대에 살고 있습니다. Então nós estamos vivendo num momento realmente muito árduo. 뭐가 진실인지 뭐가 거짓인지 헷갈려요. É um momento onde nós não sabemos verificar, distinguir o que é verdadeiro e o que é falso. 어떤 게 진리인지 알 수 없는 시대에 살고 있어요. Nós estamos vivendo num tempo onde não dá para saber o que é verdade. 교회도 너무나 많아요. Tem muitas igrejas. 그리고 인터넷 들어가면 엄청나게 많은 설교들이 있어요. Se entrarmos na internet tem tantas pregações diferentes. 유튜브에 들어가면 엄청난 정보들이 있어요. Se entrarmos no YouTube está cheio de informação. 도대체 뭐가 맞는지 알 수가 없어요. O que é verdade? Não sabemos. 그런 인터넷을 좀 멀리하는 게 좋습니다. Então é bom você se afastar dessa internet. 유튜브 좀 안 보는 게 좋아요. É bom você não assistir as coisas no YouTube. 우리는 뭘 봐야 됩니까? O que nós precisamos ver? 성경. A Bíblia. 우리의 눈을 성경에 고정해야 됩니다. Nossos olhos precisam estar fixos na Bíblia. 하나님의 말씀이 어떻게 되어 있는지 봐야 돼요. Nós precisamos ver como é que a palavra do Senhor Deus 오직 fala. 하나님의 말씀으로 구원받습니다. Somente através da palavra de Deus nós podemos receber 우리는 a salvação. 기적이나 이적을 쫓아가면 안 돼요. Nós não podemos buscar sinais ou milagres. 오직 말씀을 듣고 그 말씀을 믿어야 됩니다. Nós somente precisamos ouvir essa palavra e cremos nessa palavra. 여러분
마지막으로 우리 한 구절만 봅시다. Então vamos ler um último versículo. 요한복음 10장 Então, João capítulo 10, 41절 42절. versículo 41, 42. 요한복음 10장 41절 42절. João capítulo 10, versículo 41 e 42. 41절만 읽어주세요. Eu irei ler versículo 41. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. 42절을 같이 읽겠습니다. Versículo 42, e vamos ler todos juntos. dois. E muitos ali creram nele. 요한은 아무 표적도 행치 않았습니다. Então João ele não demonstrou nenhum sinal. 요한은 그냥 말씀만 전한 거예요. João é um homem que somente disse o que? Palavras. 그런데 많은 사람이 예수님을 믿었습니다. Então, mas muitas pessoas creram no Senhor Jesus. 우리가 해야 될 일이 바로 그겁니다. O trabalho que nós devemos fazer é esse. 우리는 어떤 기적이나 표적을 전하지 않습니다. Nós não pregamos algum sinal ou milagre. 우리는 요한처럼 말씀을 전합니다. Nós pregamos a palavra como João. 그 말씀을 들을 만한 사람은 그걸 듣고 믿습니다. Uma pessoa que está apta para ouvir essa palavra e crer, ela vai ouvir e crer. 그래서 우리 이번에 또 전도 집회 하죠. Então nós vamos ter o seminário bíblico dessa vez também. 또 똑같이 전할 겁니다. Vamos pregar da mesma maneira que eu preguei, eu vou pregar. 여러분 그 말씀을 계속 전해야 돼요. Irmãos, nós precisamos pregar continuamente essa mesma palavra. 그 지난번에 그 상파울로 조수에 목사님 와서 말씀하셨죠. Então o missionário Josué ele veio de São Paulo para pregar a palavra para vocês. 그 상파울로 교회에서 전도 집회를 1년에 그 4번을 합니다. Eles fazem 4 seminários bíblicos em São Paulo no ano. 그런데 지금요. 그 가정에 가서도 전도 집회를 자주 해요. Mas ele faz diversos seminários bíblicos em várias casas de cada 혹시 irmão. 그거 들으셨나요 그때? Ele contou isso para vocês? 예. 거기 한 가정이요. 막 전도하려고 동네 사람들 목사님 여기 3명 모였어요. 여기 와서 전도해 주세요. 계속 요청하는 거예요. Então uma família ela requisitou dizendo: aqui meus familiares, meus vizinhos querem ouvir a palavra, vim aqui por favor. 그러니까 그 가정에서 전도 집회를 하기 때문에요. 그 가족은요. 전도 집회를 1년에 10번도 넘게 듣는 거예요. Já que ele faz o seminário bíblico tanto na igreja, tanto na casa daquele irmão, então aquele irmão ouve mais de 10 vezes no ano. 계속 듣는 거예요. Ele continuamente ouve o seminário bíblico. 그게 필요합니다. Isso é necessário. 그래서 우리도 이번에 전도 집회 있죠? Nós também temos o seminário bíblico dessa vez. 10월 9일 수요일부터 있습니다. Então nós vamos iniciar no outubro, numa quarta-feira, dia 9. 근데 이제 저녁에 하는데 지금부터 기도해 주세요. Então vamos iniciar e já está tão próximo, vamos orar por isso. 나 이번 전도 집회 내가 먼저 들어야 됩니다. Então realmente é necessário que eu ouça primeiro esse seminário bíblico. 그리고 프로꾸라 해야 돼. E 프로꾸라. depois eu preciso começar a procurar. 누구를 전도할까? Para quem é que eu vou pregar? 누구에게 이 복음을 전할까? Quem é necessário ouvir esse evangelho? 말씀을 들어야 되는데. Porque precisam ouvir a todos. 그래서 전도해야 됩니다. Então é preciso pregar. 그 뒤에다가 제가 이렇게 전도용 명함을 만들어 갖다 놨어요. Eu fiz cartão com algumas informações sobre o seminário 그리고 bíblico. 왓츠업으로도 이렇게 받으셨죠? Também vocês receberam pelo WhatsApp? 그 왓츠업으로 이렇게 전도하시면 되고 이게 저거 꼭 뭐 막 몇십 장씩 가져가시면 안 되고요. 이게 꼭 내가 누구한테 줘야겠다 할 그만큼 가져가시면 되겠습니다. Então vocês podem pegar aquele cartão, mas não é para pegar um monte de uma vez. Escrevam e decidam para quem é que vocês vão levar e levam em 그 quantidade. 날짜 쓰는 란이 있거든요. 흰색 란에다가 이렇게 그 9일부터 13일까지 합니다. 그 날짜 써가지고 이렇게 주면 좋을 것 같아요. Acredito que vai ter uma aba em branco, uma partinha, parecendo uma faixa. Lá vocês podem escrever do dia 9 ao 13. O dia que vai acontecer e entregar para as pessoas. 그리고 이제 다음 주에 우리 교회당 앞에서 이렇게 전도합니다. E então na próxima semana já vamos ter aqui na frente, vamos começar a evangelizar para as pessoas. 이제 월요일 날 내일 오신다는 분은 되게 많아요. Tem muitas pessoas que falam que vão vir amanhã já. 내일은 이제 그만 오셔도 되고 Amanhã não precisa vir tanto. 이제 화요일 날, 수요일 날, 목요일 날 이렇게 금요일 날 오실 수 있는 분들은
오전에 10시부터 하니까 좀 참석 함께 해주세요. Que os irmãos possam vir também na terça, quarta, quinta, sexta. E vamos estar ali na frente que vocês possam participar todos juntos. 제가 그 브라질 사람에게 가기는 잘 가는데 할 말이 없어요. Então eu posso receber muito bem, posso ir muito bem para uma pessoa aqui do Brasil, chegar e cumprimentar, mas eu não tenho o que falar. 하고 싶은 말은 많은데 할 수가 없어요. Na verdade, tem muito o que falar, mas não consigo falar. 근데요, 브라질 사람들이 참 친절하게 잘 들어줍니다. Mas as pessoas daqui realmente elas são tão amigáveis e ouvem muito bem, são muito receptivas. 지난번에 전도하는데 어떤 분은 고맙다 그러면서 월마치를 갔다가 저한테 화분을 하나 사다 주더라고. 화분. E eu estava convidando uma pessoa e uma pessoa ela gostou tanto que ela falou: "Ah, obrigado". E foi lá no Walmart e comprou um vaso com flores e trouxe para mim. 브라질에 온 걸 환영한다 Ele 그러면서. falou: "Ah, bem-vindo ao Brasil". 진짜 muito gentil해요, muito gentil. Gentil. gentil, gentil. 진짜 그런 분들 구원받아야 되는데요. Essas pessoas precisavam receber a salvação. 그래서 또 이제 내일부터 하는데 함께 기도해 주시고 참여해 Então 주십시오. vamos iniciar amanhã já e eu espero que vocês possam participar e orar. 전도 집회 다 참석하시죠? Todos vocês vão participar do seminário bíblico? 근데 다 참석할 걸로 딱 결심하셔야 Então 됩니다. vocês precisam decidir que vão participar, todos 뭐 vocês. 그때 뭐 다른 일정이 있을 수도 있어요. Pode ser que tenha outro trabalho naquele momento, 그거 다 일정 바꾸셔야 돼요. mas vocês precisam trocar tudo 다 isso. 바꾸세요. Troquem tudo isso. 나도 듣고 전도도 해야 돼요. Porque eu preciso ouvir, eu também preciso evangelizar. 같이 기도하겠습니다. Então vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 저희에게 또 말씀을 주셔서 감사합니다. Senhor Deus, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a palavra hoje. 이 마지막 때 악한 시대에 저희가 더욱 하나님의 말씀을 잘 듣고 배울 수 있도록 Senhor 도와주시옵소서. Deus, que o Senhor Deus possa ajudar para que nesse tempo tão maligno nós possamos ouvir a sua palavra e possamos crer. 저희가 더욱 이 말씀을 사랑하고 이 말씀을 전할 수 있도록 Senhor 도와주시옵소서. Deus, permita para que nós possamos cada momento mais conhecer a sua palavra, que possamos pregar essa palavra. 세상 사람들은 이적을 좋아하고 또 지혜로운 말을 좋아하지만 저희는 오직 십자가에 못 박힌 예수 그리스도를 사랑합니다. Senhor, as pessoas do mundo gostam de sinais, gostam de milagres, mas nós gostamos somente do Senhor, Cristo crucificado. 그 십자가에 못 박힌 예수 그리스도를 끝까지 전할 수 있도록 Senhor 도와주시옵소서. Deus, permita para que nós possamos evangelizar, pregar sobre Jesus Cristo que foi crucificado. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.